Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a emissora da família. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa nossa conversa tão gostosa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. É apenas um esclarecimento. Nós não nos atemos, não nos detemos apenas ao que está contido nessa obra. Como hoje em dia nós já temos muito mais informações pelas demais obras da codificação, por obras complementares, nós vamos alimentando, enriquecendo passo a passo na nossa conversa os temas, os tópicos que são colocados por Kardec. Lembrando que essa obra, que foi editada em 1859, só tinha a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E a primeira edição do Livro dos Espíritos, nós sabemos que tinha 501 perguntas. É isso? 501? 500 perguntas. E que depois, em 1861, é que foi feita a edição definitiva com as 1019 perguntas que ali temos. Então, nós damos continuidade a essa nossa conversa e nós estamos no tópico sobre mediunidade, em que fala sobre médiuns interesseiros. E nesse tópico, então, nós vemos uma pergunta que é feita por esse visitante. Nós estamos no diálogo com o cético. Nós temos 3 diálogos: o crítico, o cético e o religioso. Nós estamos no diálogo com o cético, isto é, aquele que não conhece, mas está aberto a raciocinar com a argumentação que lhe seja apresentada, como todos nós devemos ser. Nós não aceitamos tudo que nos vem, mas estamos abertos a raciocinar, a buscar entender as coisas que nos chegam. Então ele coloca uma pergunta. Compreendo esse raciocínio, e ele está falando então a respeito desses médiuns interesseiros. Kardec já havia comentado que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade no exercício da mediunidade. E aí coloca um ponto que é muito importante, que é evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras. É um absurdo, certo? Então, a partir desse raciocínio, é que o nosso companheiro coloca uma pergunta. Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho que ele precisa para viver? Então, esse tipo de pergunta aí é interessante porque nos Estados Unidos, por exemplo, é muito forte essa ideia ainda hoje. Ainda hoje. Como uma justificativa de que você está usando o seu tempo e daí você tem que ser remunerado por isso. Isso aqui é um raciocínio sobre a mediunidade, um raciocínio baseado nos valores materiais. Exatamente. Certo? E não nos valores morais, nos valores espirituais. E nós sabemos que o espiritismo ele se baseia no desenvolvimento desses valores espirituais, desses valores morais. Certo? Então nós que aqui estamos, aí eu tenho que pedir desculpas, porque para o desenvolvimento da nossa conversa, nós temos aqui, além de mim, logicamente, nós temos aqui o nosso
importado do Nordeste. Ele lembrou da gente. O avião acabou de aterrissar. Eduardo Araújo, ele lembrou da gente. Importado Obrigado. de João Pessoa isso aí. Para o nosso convívio aqui. E, além disso, uma figura ímpar. Deus seja louvado. Olha a cara dele. Vocês tinham que ver a cara dele falando isso. Nós temos, de quando em quando aqui, que é a nossa Maria de Fátima Miranda, que vem contribuir conosco nessa nossa conversa, nesse nosso estudo. Diga alô. É que eu já tinha rido. O sorriso foi primeiro. Muita paz que Jesus nos conduz. Ele gosta do muita paz. Muita paz. Preciso. Muita paz a todos. Uma alegria estar aqui, Aloysio Guigiino. Não é? Na sua nobre companhia. Então, após esse discurso de ambos... Na sua ímpar companhia. Dando as boas-vindas, vamos dar continuidade a essa nossa conversa. Então, o nosso companheiro, ele coloca aqui um raciocínio que seja... É um raciocínio material, né? Que seja a indenização do tempo que é dedicado ao trabalho dentro da mediunidade, quando esse tempo é roubado ao trabalho que precisa para viver, então que deveria haver um ressarcimento, uma indenização a respeito. E Allan Kardec, então, vai desenvolver sobre esta pergunta, sobre este ponto que é aqui colocado, vai desenvolver a sua resposta. Vamos lá, Eduardo. Allan Kardec diz o seguinte: primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio? Se ele deixou o seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia. E por esperar ganhar mais em um novo, ou ter menos fadigas. Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. É absolutamente o mesmo que se dissesse ser no interesse da humanidade que o padeiro fabrica o pão. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso, nesse trabalho mais útil. Eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Esse raciocínio, essa argumentação de Kardec é muito interessante, e isso nos remete a Paulo de Tarso, certo? Porque Paulo de Tarso, quando abraçou a causa, certo, dos ensinamentos de Jesus e começou a viajar, Paulo de Tarso tinha uma profissão de tecelão, né? Então ele viajava e durante algum tempo, nos lugares onde estava, ele se dedicava ao exercício dessa profissão para que angariasse os recursos da sua manutenção. E o tempo restante, ele se dedicava ao ensinamento, à argumentação, à conversa, à pregação dos ensinamentos de Jesus. Então, é o que Kardec fala aqui. Os médiuns dedicam o tempo que eles podem dispor para esse trabalho sem prejuízo da sua manutenção de sua família, logicamente. É interessante essa observação. Olha, Paulo era doutor da lei no Sinédrio, né? Tinha toda uma capacitação acadêmica daquela época. E nós vamos observar que era uma característica da família judaica. Tem aquela profissão de família e todos se especializavam nela. É interessante, certa vez estudando um pouco sobre Paulo, nós soubemos disso. E desceu do pódio de doutor da lei para ser tecelão no deserto, para servir ao Cristo. Por isso ele mesmo fala numa das suas cartas, mais ou menos o seguinte, que aquele que vive do altar, aquele que vive para o altar não deve viver do altar. Então,
Kardec aqui, ele sobriamente coloca, nós devemos ter o nosso compromisso com a mediunidade, qualquer que seja a religião também, mas ter a dignidade do pão, para que não venhamos usar essa realidade como uma justificativa para viver às expensas do altar, né? Você falou isso de Paulo, eu lembrei, porque ele tem essa colocação. Aquele que vive para o altar não deve viver do altar. Então, não dá para você viver para o altar, você tem que ter a dignidade do trabalho também. Além do mais, existe um outro aspecto envolvido nisso aí. Porque quando nós estamos falando de mediunidade, nós estamos falando na participação da espiritualidade que se comunica, que emite ensinamentos, ou pelo menos algumas comunicações, né? E os espíritos não são nossos assalariados, certo? Então nós não podemos usar, certo, a espiritualidade para auferirmos bens materiais. A mediunidade, ela vem como um recurso para que nós sejamos enriquecidos espiritualmente, nos valores espirituais, nos valores morais, e não nos valores materiais. É o dai de graça o que de graça recebeste. Que de graça recebeste, exatamente. E aí nós continuamos aqui a resposta de Allan Kardec, quando ele diz o seguinte: a multiplicidade dos médiuns nas famílias torna, ademais, inúteis os médiuns de profissão, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o que me felicito de muito haver concorrido, os médiuns mercenários pululariam e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, apresentar-se-iam sem charlatões, que abusando de uma faculdade real ou simulada, faria o maior dano ao espiritismo. É, pois, um princípio. Todos quantos veem no espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou. Olha que frase interessante aí de Allan Kardec, né? E dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou. Olha, você que é médium aí, que está trabalhando numa casa espírita, essa frase de Allan Kardec é para a gente refletir muito. Evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. E aí a gente lembra muito do exemplo, né, de Francisco Cândido Xavier, acho que o maior médium da história do nosso país e, quiçá, um dos maiores médicos que já existiram no mundo. Chico era muito pressionado, inclusive até por seu pai, para que aceitasse ajuda, né? Muitas pessoas queriam ajudar a Chico Xavier, até com boa intenção, não necessariamente a pessoa estava ali com uma má intenção, viam a vida difícil que Chico Xavier levava, sua família, muitas privações, e pessoas beneficiadas, pessoas que viam os fenômenos da mediunidade de Chico Xavier, queriam, o que eles pensavam? Exatamente a pergunta que o visitante fez a Kardec. Olha, se o Chico dedicasse o tempo dele integralmente à mediunidade, quanto bem ele não poderia fazer? Era o que as pessoas argumentavam. E muitos até com uma intenção verdadeira de ajudar. Mas Chico Xavier, muito vigilante e ciente desse ensinamento de Allan Kardec, porque Chico era um estudioso da obra de Allan Kardec, Chico sempre se manteve reservado em relação a essas colocações, inclusive a pressão de seu pai, para se manter fiel. Chico trabalhava, né, no Ministério da Agricultura, fazia o trabalho dele fielmente, chegava cedo, cumpria seu horário, e somente depois do seu trabalho ordinário, como diz Kardec, é que ele iria para as atividades na Casa Espírita da Prece.
Então, são exemplos. Temos aí Edivaldo Pereira Franco. Edivaldo sempre trabalhou, né, como ele mesmo diz, funcionário público, com um salário pequeno, e conseguiu, ao mesmo tempo, trabalhar e construir uma obra grandiosa, né, que é a Mansão do Caminho, que atende aí já atendeu a milhares de famílias ao longo de tantos anos. Então, são dois médiuns que são exemplos para todos nós e que provaram que, sim, é possível o médium trabalhar, ter a vida dele normal e exercer a sua tarefa mediúnica. Nós devemos ter um cuidado muito grande quando tratamos desse assunto, porque, de um modo geral, nós imediatamente nos lembramos de campanhas que são realizadas dentro da Casa Espírita, certo? Buscando, através de doações, atender a necessidades dos desvalidos, certo? Daqueles que têm necessidades que não podem ser atendidas de um modo normal. Não vamos misturar as duas coisas. Certo? Uma coisa é você estar trabalhando para atender a necessidade dos outros. E a outra coisa é você estar se utilizando da mediunidade para o seu próprio proveito. Remuneração. A remuneração. É sobre isto que nós estamos falando, sobre esse segundo ponto que nós estamos falando. Sobre a outra conotação, o outro ponto aqui, a validade dele é imensa, certo? Porque nós estamos, de alguma forma, procurando atender necessidades daqueles que precisam efetivamente, certo? Então são duas coisas. Uma é você trabalhar para os outros, a outra é você se valer da mediunidade em proveito próprio, e é isso que nós denominamos como médiuns interesseiros. Esse é o ponto que nós estamos aqui trabalhando. Seguindo aí a resposta de Allan Kardec, que é longa, né? Kardec considerou essa pergunta muito importante. Não, e é importante. E quis dar uma resposta mais detalhada aí ao visitante. Porque, Eduardo, nós temos ainda, todos nós, temos ainda um raciocínio muito material. Sim. Certo? Nós estamos num mundo material e nós ainda estamos num estágio de evolução em que esses valores materiais afloram com uma facilidade muito grande na nossa mente, no nosso raciocínio. Então, nós estamos trabalhando exatamente em cima disto, e é daí a importância de nós estarmos esmiuçando esses valores aqui, para que fique muito claro o que Kardec nos trouxe e o que nós devemos entender. O senhor, que é um homem muito viajado, o senhor já esteve nos Estados Unidos proferindo palestras? Não me lembro. Pelo seguinte, porque lá essa questão é uma questão controversa e polêmica, né? O povo americano é um povo muito voltado para a questão material. E, segundo as informações que eu já obtive, lá é comum alguns médios ganharem financeiramente pelo seu trabalho. Mas veja só, uma coisa... Não sei se procede a informação. Não, de certa forma sim. Mas uma coisa é você ter um ressarcimento, uma contribuição voltada para o médium, etc., pelo trabalho que ele realiza. E a outra coisa é a destinação que esse médium dá a essa contribuição. Certo? Então nós temos que ter também atenção a esse aspecto. Vamos dizer, a retribuição financeira nos Estados Unidos aos trabalhos de mediunidade fazem parte da cultura daquele povo. Tá? Agora, o que o médium vai fazer com aquilo que lhe chega como retribuição pelo trabalho dentro da mediunidade que ele realiza é outra história. Certo? Então, isso é que nós não podemos generalizar as coisas, certo? E nem dizer, mas nos Estados Unidos o médium é pago. Não, o médium ele vai receber uma contribuição, mas o importante será o que ele vai fazer com essa contribuição. Então nós temos que ter entendido. Sem contar que nas suas bases a sociedade americana é diferente da brasileira. E não foi por acaso, porque o acaso não existe, que o evangelho foi transplantado para o Brasil.
Né? Então nós sabemos que lá, culturalmente, os valores deles são outros. São outros. Né? E é diferente ainda de você organizar determinados seminários, onde você aluga espaço, onde você tem uma demanda de higiene, de gasto, de pessoal que dá suporte, e ser estipulado um valor para aquele seminário, não é? E para se pagar as despesas e, de repente, ser doado para alguma outra instituição. Tudo isso a gente tem que trazer a lógica do raciocínio e discernir. Agora, você pode ter um médio que ele vai ser alvo, nesse momento do seminário, vai ser ele o palestrante, mas ele é o mesmo que na casa espírita ele fala a mesma coisa que fala no seminário, gratuitamente para quem estiver querendo ouvir. Exatamente. Vamos lá. Continua Allan Kardec respondendo o seguinte: convinde, Senhor, apesar de ser desincrédulo, que um médium, nessas condições, faria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentirias se lhe tivesses pago para vê-lo trabalhar, ou quando mesmo fosses admitido por favor, se soubesses que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro. Concordai que, vendo-o antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado pela fé somente, e não pelo desejo do ganho, involuntariamente o respeito por ele se vos impunha, seja, embora ele o mais humilde proletário. Inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitardes da sua lealdade. Pois bem, caro Senhor, encontrareis 1000 como este, contra um que não esteja nas mesmas condições. E é esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e propagação da doutrina, ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interessados, não contaria a 4ª dos adeptos que possui hoje. É perfeitamente compreensível que os médiuns de profissão sejam excessivamente raros, pelo menos em França. Eles são desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência de médiuns desinteressados que se encontram por toda parte. Para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc., a fim de contentar a todos os gostos, esperando por este meio, na falta de espíritos, atrair os que ainda creem nessas tolices. Se eles unicamente a si prejudicassem, o mal não seria grande. Porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade, e disso se aproveitam os mal-intencionados, para dizer que é nisso que consiste o espiritismo. Já vedes, pois, Senhor, que se a exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de não aceitá-la, de repelir o seu auxílio. E aí concluímos a nossa leitura aqui dessa resposta, faltando aí 1 minuto para as considerações finais de Aloysio Guigino. Esse ponto aí, em 1 minuto, fica difícil, mas vamos lá. Porque existem muitos pontos aqui muito interessantes. Voltaremos nele, voltaremos. Nós entramos aqui na utilização da mentira, certo? Como um recurso utilizado por esses médios interesseiros que, ao serem contratados, têm que apresentar um serviço. E se esse serviço não aparece, eles vão, de alguma forma, falsear esta verdade para que continuem sendo buscados dentro dessa atividade. Então há que ter muito cuidado com
contratações de serviços mediúnicos, vamos chamar assim, porque na maioria delas, e lembrando que os bons espíritos não se sujeitam a essas condições. E chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí a audiência, a presença de todos vocês. Muita paz a todos. Muita paz. Até a próxima semana, se Deus quiser, Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Esperamos que tenham tido uma semana de muita paz, de muita alegria. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da matéria de título O Espiritismo é uma ciência positiva, que, na verdade, foi a transcrição da alocução de Kardec aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia em 1864. É um discurso muito importante, um discurso de grande valia como orientação aos espíritos em qualquer época. Aqueles que assistiram o programa anterior verificaram que Kardec inicia chamando os companheiros de irmãos e ressalta a grande importância de os espíritos se sentirem em família, todos em comunhão de pensamentos e de sentimentos. E depois ele estendeu a coisa para não ficar só entre os espíritas. São palavras dele de que precisamos ter um sentimento fraterno que deve animar os verdadeiros espíritas para com todos os homens, sem distinção de opinião. E que, portanto, ele trazia com muita alegria para os espíritas da Bélgica a saudação fraterna da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois, queridos irmãos, Kardec fala com muita propriedade que ele estava ali com um sentido de levar esclarecimentos, de discorrer sobre a doutrina, enfim, era uma pequena visita, ele humildemente chamou de pequena visita, agradeceu novamente a acolhida tão amável e cordial e ressaltou que não tinha nenhum sentimento de que aqueles encômios de que ele era alvo, aquelas homenagens, aquelas manifestações afetuosas, respeitosas, que ele não chamava para a sua própria pessoa. Ele considerava que tudo aquilo era devido à doutrina, era a doutrina que aquelas pessoas estavam obsequiando, era a doutrina que aquelas pessoas estavam homenageando, estavam exaltando, porque ele não considerava que o seu trabalho pudesse configurar que a doutrina fosse dele, Kardec. Pelo contrário, em tudo quanto é escrito de Kardec, ele sempre encontra um jeito de dizer que a doutrina não é dele,
a doutrina é dos espíritos. Mais adiante, como vimos no programa passado, ele menciona que nessas viagens, além de estreitar os laços de fraternidade com os companheiros daquelas cidades, ele se colocava assim como um observador, porque o que ele via, ele fornecia elementos de observação e de estudo. Ele, com a sua acuidade e com o contato com as pessoas que estavam desenvolvendo o movimento espírita naquela cidade, ele via os fatos que estavam ocorrendo, analisava o relato desses fatos, sentia o progresso da ciência ali, recolhia materiais para a história do espiritismo, levava documentos autênticos sobre a evolução da ideia espírita, enfim, levava também informações sobre como os adversários estavam atacando a doutrina, para ele poder, então, pelas páginas da Revista Espírita, esclarecer, apresentar o contraditório e mostrar quais eram aqueles pontos nos quais os adversários estavam laborando em erro. Enfim, ele ressaltou muito essa fraternidade entre os espíritas, ressaltou muito o devotamento, o esforço que aqueles espíritas estavam fazendo e como eles estavam verdadeiramente agindo no sentido de contribuir para o progresso da doutrina. E interessante que Kardec disse que eles não desanimavam ante nenhuma dificuldade, encarando seu devotamento como dívida de reconhecimento pelos benefícios morais que receberam do Espiritismo. Nós fizemos até o comentário no programa passado, e vamos repeti-lo aqui, que quando uma pessoa é beneficiada por uma corrente de pensamento, por uma religião, seja ela qual for, e com isso a pessoa se esclarece, fortalece diante das lutas da vida, a pessoa se torna mais forte diante dos obstáculos da vida, enfim, cresce espiritualmente, ela realmente costuma desenvolver um reconhecimento, uma satisfação por ter encontrado ali naquela religião, naquela corrente de pensamento, tanta oportunidade de aprendizado e progresso espiritual. O que não dizer dos espíritas? Nós espíritas temos muito que agradecer à nossa doutrina, que nos esclarece, que nos fortalece para as nossas provas e as nossas expiações, enfim, que nos preparam para irmos enfrentando esses percalços na nossa reencarnação para fazermos um progresso espiritual efetivo. Vamos então dar seguimento ao estudo da matéria de título O Espiritismo é uma Ciência Positiva, inserida na Revista Espírita de novembro de 1864 por Kardec, e que consta justamente da transcrição de um discurso importantíssimo que ele fez aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia em 1864. Vamos então prosseguir no estudo da matéria, continuando a leitura do texto e fazendo alguns comentários. Então ele havia falado sobre o devotamento dos espíritas, etc. E agora ele vai falar sobre alguma coisa que ele viu que não era assim tão boa. Vamos ao que ele escreve. Infelizmente, ao lado destes, quer dizer, dos espíritas devotados, sinceros, etc., por vezes se acham pessoas de má índole, os impacientes da causa, que, não calculando o alcance de suas palavras e de seus atos, podem comprometê-la, quer dizer, comprometer a doutrina, não é isso? No que, por zelo irrefletido, por ideias intempestivas e prematuras, sem o querer,
fornecem armas aos nossos adversários. Depois vem aqueles que, não considerando o espiritismo senão pela superfície, sem serem tocados no coração, por seu próprio exemplo, dão uma falsa ideia de seus resultados e de suas tendências morais. Eis aí, sem sombra de dúvida, o maior escolho, o maior obstáculo, com que se deparam os sinceros propagadores da doutrina, pois muitas vezes vem a obra que tão penosamente esboçaram desfeita justamente por aqueles que os deveriam secundar. Está provado que o espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que não o compreendem absolutamente, e mesmo pelos inimigos declarados. E é de notar que os que o compreendem mal geralmente têm a pretensão de o compreender melhor do que os outros. E não é raro ver neófitos que, ao cabo de alguns meses, pretendem dar lições àqueles que adquiriram experiências em estudos sérios. Tal pretensão, que denuncia o orgulho, é uma prova evidente da sua ignorância dos verdadeiros princípios da doutrina. Muito importante esse texto, né, queridos irmãos? Olha que coisa interessante. Kardec, lá em Bruxelas e Antuérpia, onde encontrou uma porção de gente dedicada, sincera, humilde, servindo ao bem, dando bons exemplos, também encontrou aqueles que atrapalhavam muito, porque neófitos, isto é, pouco tempo que estavam estudando a doutrina e já se achavam em condições de deitar sabedoria. São aqueles espíritos que, dentro de uma denominação técnica de doutrina espírita, seriam os pseudo-sábios. São aqueles que pensam que sabem, mas não sabem. E o que é pior, às vezes falam em nome da doutrina. Em nome da doutrina. Porque se falassem em seu nome próprio, se tivessem consciência, se tivessem até ética e dissessem, olha, a doutrina espírita ensina isso, mas eu não concordo, eu acho que é assim, assim, assim. Tudo bem, a pessoa está expendendo o seu ponto de vista, está demonstrando uma discordância com aquilo que está na doutrina. Isso até é saudável, é através dessa atitude que a criatura acaba descobrindo verdadeiramente os ensinamentos doutrinários e se coloca em condições de compreender. Mas Kardec aqui fala do malefício que é para a doutrina, para o movimento espírita, uma pessoa que pensa que sabe e começa a criar ao longo do movimento perturbações que causam mais malefício, como Kardec falou aqui, causam mais malefício que os próprios adversários do espiritismo. E aí nós nos lembramos de um ditado popular muito interessante: muito ajuda quem não atrapalha. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Vamos continuar no discurso de Kardec aos companheiros de Bruxelas e Antuérpia, na Bélgica, em 1864, discurso esse que foi transcrito na Revista Espírita de novembro de 1864, na matéria de título O Espiritismo é uma ciência positiva. Continua Kardec. Contudo, que os espíritas sinceros não desanimem. É o resultado do movimento de transição por que vivemos.
As ideias novas não podem estabelecer-se de repente e sem obstáculos. Como lhes é preciso varrer as ideias antigas, forçosamente encontram adversários que as combatem e as repelem, sem falar nas criaturas que as tomam em sentido contrário, que as exageram ou desejam acomodá-las a seus gostos e opiniões pessoais. Mas chega um momento em que as ideias contraditórias caem por si mesmas, uma vez conhecidos e compreendidos os verdadeiros princípios pela maioria. Já vedes o que sucedeu com todos os sistemas isolados surgidos na origem do Espiritismo. Todos caíram ante a observação mais rigorosa dos fatos, ou só ainda encontro algum desses partidários tenazes que em tudo se aferram às suas ideias primitivas sem darem o passo à frente. A unidade se fez na doutrina espírita com muito mais rapidez do que se esperava. É que os espíritos, em todos os pontos, vieram confirmar os princípios verdadeiros, de sorte que hoje, entre os adeptos do mundo inteiro, há uma opinião predominante que, se ainda não goza da unanimidade absoluta, é incontestavelmente a da imensa maioria. Donde se segue que aquele que quiser marchar na contramão desta opinião, encontrando pouco ou nenhum eco, condena-se ao isolamento. Aí está a experiência para o demonstrar. Muito claro esse texto, queridos irmãos, muito claro. E aqui Kardec fala numa coisa importantíssima, que é a unidade da doutrina. A doutrina foi salpicada no mundo inteiro, em mais de 1000 lugares no mundo inteiro, pelos espíritos superiores. E ele, Kardec, fez a sua codificação, a sua consolidação. Reuniu todas aquelas informações, milhares e milhares, e demonstrou que elas constituíam uma doutrina. E aplicando então o princípio justamente da universalidade do ensino dos espíritos, ele construiu essa unidade doutrinária que está configurada definitivamente nos 5 livros que ele escolheu. Então hoje, nos idos de 2014, nós não temos mais nenhuma necessidade de nos preocuparmos com a unidade da doutrina, com a estrutura científica e filosófica e moral da doutrina, porque isso já está consolidado e no mundo inteiro, ainda mais agora através da internet, a humanidade tem à sua disposição esses ensinamentos que Kardec consolidou, voltamos a dizer, nos seus 5 livros que constituem a base da doutrina espírita. Mas vamos continuar com o discurso de Kardec aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia, em 1864, transcrito na Revista Espírita de novembro de 1864, na matéria de título Espiritismo é uma ciência positiva. Para remediar o inconveniente que acabo de assinalar, isto é, para prevenir as consequências da ignorância e das falsas interpretações, é preciso maior empenho na vulgarização das ideias justas e na formação de adeptos esclarecidos, cujo número crescente neutralizará a influência das ideias errôneas. Minhas visitas aos centros espíritas naturalmente têm por objetivo principal auxiliar os nossos irmãos em crença em suas tarefas. Assim eu as aproveito para lhes dar instruções que possam necessitar, como
desenvolvimento teórico ou aplicação prática da doutrina, tanto quanto me é possível fazê-lo. Como é sério o fim dessas visitas, e exclusivamente no interesse da doutrina, não busco louvações, que nem são do meu gosto nem do meu caráter. Minha maior satisfação é encontrar-me com amigos sinceros, devotados, com os quais nos podemos entreter sem constrangimento e esclarecer-nos mutuamente por uma discussão amistosa em que cada um traz o contributo de suas próprias observações. Querido, muito claro também esse texto, e nós vamos ressaltar a humildade de Kardec no último parágrafo. Vou repetir a leitura dele. Minha maior satisfação é encontrar-me com amigos sinceros, devotados, com os quais nos podemos entreter sem constrangimento e esclarecer-nos mutuamente. As pessoas chamavam Kardec de mestre, missionário, enfim, e ele sempre se esquivava dessas louvaminhas. E aqui ele está falando uma coisa muito bonita, que ele ficava feliz, tinha satisfação em estar ali com amigos sinceros, esclarecendo-se mutuamente, ele ensinando o que sabia e aprendendo o que os outros sabiam. Uma coisa linda essa humildade de Kardec. Às vezes a pessoa adquire uma certa liderança em alguma corrente de pensamento e já fica logo cheio de si, achando que é um condutor de almas, achando que vai espancar as trevas da ignorância alheia. Muito bonita essa demonstração de humildade de Kardec. O nosso tempo está se esgotando, queridos irmãos, e nós vamos ler, apenas ler, não vamos comentar, mais um trecho da Revista Espírita de novembro de 1864. Nessas excursões não vou pregar aos incrédulos. Jamais convoco o público para catequizá-lo, pois não vou fazer propaganda. Só compareço a reuniões de adeptos nas quais meus conselhos são desejados e possam ser úteis. Eu os dou de bom grado aos que julgam deles necessitar. Abstenho de dá-los aos que se julgam bastante esclarecidos para os dispensar. Numa palavra, só me dirijo aos homens de boa vontade. Se excepcionalmente se insinuasse nessas reuniões pessoas atraídas somente pela curiosidade, ficariam desapontadas, porquanto aí nada encontrariam que as pudesse satisfazer. E caso estivessem animadas de sentimento hostil ou desabonador, o caráter eminentemente grave, sincero e moral da reunião e dos assuntos nela tratados tiraria qualquer pretexto plausível nas diversas reuniões às quais sou chamado para assistir, a fim de que não se equivoquem quanto às minhas intenções. Então, queridos irmãos, Kardec, neste trecho, ele nos chama a atenção para o fato de que as nossas reuniões espíritas têm que ser sérias. Não devemos fazer reuniões pura e simplesmente com sentido de curiosidade, muito menos para satisfazer a curiosidade de pessoas que não estão interessadas em estudar a doutrina, que não estão interessadas em conquistar o conhecimento. Pessoas que estão encarando a doutrina, encarando as reuniões, quer de estudo, quer mediúnico, de maneira superficial, de maneira às vezes até leviana. Não. Vamos sempre, atendendo a esses conselhos de Kardec, dar às nossas reuniões um caráter muito sério, um caráter de muita profundidade, de muita fraternidade e de muita
muita fidelidade à verdade, ao bem, enfim, reuniões em que nós verdadeiramente cresçamos espiritualmente. Chegamos ao final do programa, queridos irmãos. Uma semana de muita paz, muita alegria e até a próxima sexta-feira. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.